Paz do Senhor, meus irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar nesse culto de hoje. Que o Espírito de Deus ele possa ter liberdade no nosso meio e que nós possamos juntos entregar a Deus aquilo que Ele tem nos concedido, né? A graça dEle, o amor dEle, que nós possamos retribuir em forma de adoração, em forma de louvor, com as nossas vidas como sacrifício vivo. Amém? Vamos começar adorando a Deus, dizendo a Ele que Ele é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Amém? Lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 5, o autor ele vai falar que Jesus Cristo, Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E Ele é soberano sobre todos os reis da terra. E que o nosso Deus ele possa ser declarado por nós. Ele é soberano sobre todos os reis da terra. Amém? Vamos adorar ao Senhor então. Com as nossas vidas, com o nosso coração, com a nossa voz. Sobre todas as circunstâncias
e as limitações que nos tem proporcionado sobre a terra hoje um certo pânico, um certo temor, né? Que esses momentos possam servir para que nós possamos nos achegar ao Senhor, possamos nos aproximar deles, porque nós cremos no nosso soberano Deus, nós cremos num Deus presente, num Deus que Ele está acima de tudo e de todas as coisas, um Deus imutável. É o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Acho que o louver sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Acho que o louver sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Jesus. Ó igreja, estamos aqui reunidos para o nosso culto, celebrando ao Senhor, lembrando de tudo aquilo que Ele fez por nós, celebrando aquele que de fato tem o controle de toda a situação nas suas mãos. Quero, nesse dia mesmo à distância, convidar você a se assentar, a meditar na palavra do Senhor conosco, sabendo que o Senhor tem algo para falar com a sua igreja nesse momento. Queria te convidar então a abrir a sua Bíblia na carta
de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler aí os 2 primeiros versículos dessa carta, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Quero te convidar a orar nesse momento. Curva sua cabeça. Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, porque Tu és soberano. Tu és aquele que está no controle de todas as coisas. Não há nada, Senhor Deus, que pegue o Senhor desapercebido. E nessa noite, ó Deus, nós queremos cultuar ao Senhor. Nessa noite, nós queremos celebrar ao Senhor. Nós queremos render ao Senhor graça, honra, louvor, adoração. E queremos também, ó Deus, meditar na Tua palavra. Que a Tua palavra fale conosco nessa noite. Que ela encontre lugar, Senhor Deus, nos corações. Nós não sabemos o alcance que o Teu Espírito dará a essa palavra, mas que ela possa encontrar os corações, aqueles que se encontram aflitos, aqueles que se encontram necessitados, aqueles que nesse momento de tanta instabilidade e incerteza possam estar com a sua fé fragilizada. Pai, que o Teu Espírito ministre sobre a vida dessas pessoas. Que o Teu Espírito, ó Pai, encoraje a sua igreja a permanecer firme em meio às circunstâncias. Deus, assim nós te louvamos, te bendizemos no nome daquele que é sobre todas as coisas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivemos em um tempo difícil. Temos falado muito isso. Essa carta de Pedro vai falar que o povo de Deus precisa experimentar a graça de Deus em meio às dificuldades e em meio aos sofrimentos. Pedro vai deixar muito claro nessa carta isso. Eu quero então pensar com você nessa noite, meditar com você nessa noite, nesses 2 versículos, com a ideia de que a igreja é o povo escolhido de Deus para a vida com Cristo. A igreja é o povo escolhido de Deus para a vida com Cristo. Viver em dias difíceis, impossibilitados de nos reunir como igreja, de não poder se encontrar com os irmãos, o que é que isso tem a ver com esse texto no qual eu li? Tem tudo a ver. Resguardada aí as devidas proporções, as igrejas para as quais Pedro escreveu essa carta também sofriam grandes dificuldades. E aí Pedro, inspirado por Deus, escreve essa carta para os irmãos. Qual é o contexto que o povo está vivendo aqui nesse tempo? Qual é o contexto que Pedro escreve essa carta? O contexto é: Paulo já havia morrido, a igreja estava numa iminente perseguição, e aí Pedro escreve então para esses irmãos, para encorajar-lhes a permanecer na fé. Essa região no qual Pedro cita, Ponto, Galácia, Capadócia, na Ásia, na Bitínia, é uma região que já estava sendo assistida. Paulo foi um que investiu a sua vida nessa região, abrindo igrejas e edificando igrejas
nessa região. Essas regiões são governadas pelos romanos, eram províncias romanas, e Pedro então escreve para esses irmãos. No início dessa carta, então, Pedro nos deixa lições maravilhosas acerca daquilo que o Senhor fez por nós e está fazendo em nós, e são nelas que eu quero meditar com você hoje. O texto nos diz que Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo de Jesus Cristo. A carta logo de início mostra quem é o seu autor. Pedro apresenta o seu próprio nome e mostra a sua qualificação. Olha, eu sou Pedro, apóstolo de Jesus. E aí, com certeza, os leitores não tinham dúvida disso, não tinham dúvida de que de quem era Pedro. Pedro era aquele que caminhou com Jesus. Pedro foi aquele que foi chamado por Jesus para ser pescador de homens. Pedro foi aquele que experimentou milagre dentro da sua casa, quando a sua sogra é curada. Pedro é aquele homem que disse para Jesus, olha, quando Jesus interroga para vocês, qual é o entendimento que vocês têm de mim? E Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz ali que ele não disse nada de si mesmo, mas foi o Pai que o revelou. Pedro também era aquele homem que, vendo Jesus andar sobre as águas, né, ele diz a Jesus, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. E Pedro vai e anda sobre as águas. Pedro também é aquele homem que diz, na sua própria força, que não negaria a Jesus. Mas Jesus alerta a ele que Pedro o negaria. Pedro é aquele homem que, quando Jesus está sendo ali crucificado, né, sofrendo todas aqueles açoites, Pedro é um homem que tenta ficar de longe observando, mas as pessoas diziam, olha, você é um deles. Pedro foi um homem que negou a Jesus. Às vezes, você, pelas situações da vida, pode estar nesse momento negando a Jesus, pode estar afastado de Jesus, pode tentar ficar de longe observando. Mas o que mais me chama a atenção é que quando Jesus ressuscita e ele se apresenta para as mulheres ali, ele diz, anunciai aos discípulos e a Pedro. O Senhor conhecia Pedro pelo nome, o Senhor te conhece pelo nome. E ele te anuncia nessa noite que ele está vivo, que ele vive. O Senhor Jesus também diz para Pedro que quando Pedro se arrependesse, se convertesse de fato, que era para ele cuidar dos seus irmãos, que era para ele apacentar as igrejas, ou melhor, as ovelhas de Jesus. Pedro então já está num período maduro da sua fé cristã, e vendo a igreja passar por toda aquela situação, Pedro então encoraja o povo a permanecer firme. E ele começa nessa carta dizendo o seguinte, ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Ele fala duas vezes, ele cita duas vezes a palavra eleitos nesses dois versículos. Ele diz também que há um propósito aí. O texto vai dizer que o povo de Deus, eleito segundo, em e para. Três palavrinhas aí que nós precisamos dar atenção. Pedro diz que aquele povo, que nós, que em meio ao mundo pecaminoso, Deus, que conhece todas as coisas, de forma antecipada, segundo a sua presciência, segundo o seu conhecimento prévio, segundo o seu propósito, em algumas versões,
Pedro vai dizer que ele nos escolheu em Cristo. Nós podemos atentar isso para expressão segundo a presciência, o pré-conhecimento. Essas palavras então nos dizem que Deus sabe de todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Deus é conhecedor de tudo. Paulo, em Romanos capítulo 8, diz que nós fomos adotados por Deus por meio de Jesus Cristo. Quando alguém é adotado, isso quer dizer que essa pessoa, ela é escolhida. Deus nos escolheu. Olha o que Paulo vai dizer acerca da eleição em Efésios capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, nos escolheu. E o motivo pelo qual Ele nos escolheu é para sermos nele, em Jesus, santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus nos escolheu então em Cristo desde a eternidade. Deus nos escolhe em Cristo para a salvação. Deus tem chamado muitos e muitos através da vida e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite, se você está afastado do Senhor Jesus, o Senhor te chama. Nessa noite, se você ainda não tem um encontro real e verdadeiro com Ele, Ele te chama, vem para perto, vem para a presença dEle. Pedro também informa que esses do qual o Senhor chamou, esses eleitos, são forasteiros, estão aí por vários lugares, várias cidades. Esse texto nos dá a ideia de peregrinos, nos dá a ideia de como nós estamos no mundo. Essa palavra diretamente é para aqueles que são crentes, para aqueles que creram no Senhor Jesus, mas também está aberta para aquele que ainda não ouviu, ou para aquele que ainda não se rendeu aos pés do Salvador. Nessa revelação, nesse texto, naquilo que Pedro disse, há algo importante. E Jesus disse isso lá em João capítulo 15, versos 18 a 20. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. O contexto era um contexto difícil. O contexto era um contexto de perseguição. O contexto era um contexto em que não estavam vivendo de uma forma tranquila. Havia algo que aqui tirava a quietude daquele povo. E aí o desafio para mim, para você que nos ouve é: você está preparado para esta realidade? Você está preparado para os dias que estão por vir? Nós ainda não temos a real noção do que vai acontecer, não temos condição de prever isso, mas você está preparado para essa realidade? Você está preparado para ser encorajado por Cristo a não desistir, porque Deus te escolheu? Permaneça firme. Pedro também nos diz nessa carta, ele diz o propósito da escolha, e é uma vida simples, uma vida obediente, uma vida pura diante do Senhor Jesus. A impressão ao olhar esse texto é que Pedro queria dizer que Deus escolheu pessoas para a salvação ainda na eternidade, pela obra da santificação do Espírito. Pedro fala sobre isso.
E aí essa expressão ela tem muito significado. Pode se referir ao fato de que o crente é declarado santo por sua fé em Jesus, mas também pode significar o processo pelo qual o crente vai se separando do pecado e das coisas do mundo para ser usado exclusivamente por Deus. Pedro diz no versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A santificação se dá no arrependimento, na entrega consciente que o crente faz de si mesmo a Deus e continua assim ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada, se arrependendo, sendo transformado, até que o seu alvo seja ficar parecido com Jesus Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero te convidar a abrir o seu coração e analisar como está a sua vida. Se você de fato tem vivido uma vida distante de Deus. Às vezes a gente acha que por não fazer mal a ninguém, nós nos encontramos justos diante do Senhor. Mas só tem um que nos justifica diante do Senhor, e Pedro deixa claro que é o Senhor Jesus, quando derramou o seu sangue naquela cruz do Calvário por nós. Pedro diz também que Deus nos escolheu com um propósito bem definido, de sermos obedientes a Cristo e purificados pelo seu sangue, o que indica uma vida de santidade e pureza moral. Nesses dias difíceis precisamos lembrar isso. E diante disso tudo que Pedro diz, nós temos um alvo bem claro. Os que Deus elegeu são obedientes a Cristo Jesus, são obedientes à sua palavra, ao seu ensino, e farão de tudo para purificar a sua vida, farão de tudo para santificar a sua vida, para fazer com que a sua vida esteja de acordo com aquilo que o Senhor nos chama a viver. Pedro então faz um alerta de que não precisamos temer os problemas, as perseguições, os vírus, as doenças, as situações que vêm sobre nós e geram em nós sofrimento, e nem mesmo a morte, pois Deus está guiando, dirigindo, conduzindo os seus filhos, a qual Ele mesmo escolheu. Para finalizarmos então a meditação nessa noite, Pedro diz no finalzinho do versículo 2, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro então conclui com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não de uma forma pequena, mas ele diz que sejam multiplicadas. E aí nós fomos escolhidos por Deus em Cristo para usufruir da graça, do seu favor e da sua paz completa. Nós fomos escolhidos por Deus para uma vida verdadeira em Cristo. Pedro era uma pessoa simples. Deus continua usando pessoas simples. Continua usando pessoas simples poderosamente para que a vontade dele se cumpra. Sofremos então porque não somos mais deste mundo. Pertencemos ao reino de Deus, escolhidos para viver uma vida de obediência à palavra, uma vida em adoração a Deus. E aí eu quero te encorajar, você igreja, a buscar ao Senhor, a viver para a glória dele, a viver não conforme o mundo vive, mas viver conforme a palavra nos chama a viver. A você que nos ouve, que ainda não tem a sua vida entregue a Jesus, eu tenho algo para te dizer,
que Deus tem um plano para a sua vida, e esse plano inclui a sua salvação e a sua transformação completa. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível, não há nada que o Senhor Jesus não seja capaz de fazer. Deus está então trabalhando naquele que já crê nele, mas também trabalha naquele que ainda não crê. O Espírito Santo trabalha para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. E eu quero encerrar então essa noite com duas perguntas. Como está a sua vida? Você está pronto para se encontrar com o Senhor Jesus? Nesses dias difíceis, como a sua vida se encontra? Você tem vivido sem perspectiva do dia de amanhã? Sem uma razão para viver? Desesperançado? Ou você tem colocado toda a sua esperança diante do Senhor? Eu quero te dizer nessa noite que para o povo de Deus, para aquele que se rende a Deus através de Jesus, há uma verdadeira vida. Há uma vida plena. Deus quer te escolher nessa noite. Eu quero orar junto com você. Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Que o Teu Espírito, ó Deus, complete nos corações, naqueles que vão ouvir, naqueles que estão ouvindo esta palavra. Para aqueles que são do Senhor, aqueles que já entregaram sua vida para o Senhor, para aqueles que pertencem à Tua igreja, Deus, que essa palavra gere firmeza na fé, convicção, lembrando que o Senhor os escolheu através da obra de Jesus. Para aqueles que ainda não se renderam aos pés do nosso Salvador, que o Teu Espírito trabalhe no coração deles, mostrando que há esperança, que o mundo pode estar num caos, vivendo em colapso, mas a esperança é Jesus, a verdadeira esperança é Jesus. Pai, a nossa oração nessa noite é que o Teu Espírito penetre nesses corações, que o Teu Espírito fale, que o Teu Espírito convença, que o Teu Espírito, Deus, ministre sobre a vida dessas pessoas. Deus, continue encorajando o Teu povo a viver firme diante do Senhor em qualquer situação. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor, no nome de Jesus. Que assim Deus vos abençoe.